Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero dizer para você que o Prisma Brasil ainda canta essa noite. Amanhã, mais uma vez, às 9 horas da manhã, e eles farão um lindo recital. Prisma Brasil é sempre muito bom ouvi-los. E amanhã, às 17 horas, eles farão um recital completo. Então você não vai ficar de fora desse lindo movimento espiritual. Eu espero você aqui amanhã às 17 horas, que o Prisma Brasil vai fazer o recital deles completo. Se puder, amanhã às 9 horas também serão muito bem-vindos. Nessa hora, para expor, para abrir a palavra do nosso Deus, gostaria de convidar o pastor, nosso líder para todo o centro-norte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Luiz Mário, presidente da igreja para todo o centro-norte do estado do Espírito Santo, e ele vai falar aos nossos corações essa noite, e é muito bom, pastor, tê-lo aqui conosco. Essa igreja é a igreja do Senhor, sinta-se bem, e este é o povo do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite. Vamos ver se a gente... Ok, já começou a funcionar melhor, né? Gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, poder participar dessa semana desde o seu início. Quantos estiveram aqui todas as noites? Deixa eu ver as mãos aí. Várias pessoas, né? Alguns por trabalho, por estudo, ou por alguma outra atividade, não pôde estar, mas que bom que você está aqui. Nós temos amigos de outras igrejas também que vieram acompanhar o Prisma. Você que é de outra igreja que não é adventista, levanta a sua mão aí, deixa eu ver a sua mão. São amigos que estão aqui com a gente. Vamos dar uma saudação para eles. Que Deus abençoe a vocês de maneira especial. O pastor Patrick é o pastor que apresentou a gente aqui ao entrar. Ele é o pastor aqui associado da igreja, o pastor titular da igreja, está fazendo um doutorado agora em São Paulo e por isso não está aqui. Mas trago a saudação dele para vocês. A Associação Espírito Santense, ela tem 293 igrejas. Essa é a igreja central dessa associação, e eu estou falando isso para que você conheça um pouquinho da realidade da igreja aqui no estado. O Espírito Santo tem duas associações, essa que é chamada Centro-Norte, e tem a Sul, que é a ASES, né, que atende a região sul do estado do Espírito Santo. E nós temos aqui uma missão que é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação. Gente, eu escolhi um tema para apresentar a vocês, com base bíblica. Eu quero convidar você, por favor, pega a sua Bíblia, vamos ao texto bíblico, livro de Juízes. Quero trabalhar com vocês nessa noite. Para mim, um tema bem interessante, e eu quero poder explorar um pouquinho aqui. Não dá para a gente explorar muitos aspectos, porque são 3 capítulos, mas eu quero então considerar com vocês alguns aspectos dentro do capítulo 13, 14 e 16 do livro de Juízes. Então você, por favor, abra sua Bíblia e mantenha a Bíblia aberta. Nós vamos então citando aqui, dando a direção, e você vai poder então acompanhar aquilo que nós estaremos apresentando. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu gosto sempre de, quando estou falando, dirigir perguntas. Quando você olha aí para o capítulo 13, 14 e 15 de Juízes, quando você olha para esses capítulos, vamos até o capítulo 16, quem é o protagonista aí? Olha para a Bíblia e tenta descobrir quem é o protagonista da história. Quem aparece aí como personagem principal? Sansão. E você já percebeu que nós queremos trabalhar um pouquinho sobre Sansão e as suas escolhas. Eu vou tomar aqui algumas porções para apresentar para você. Antes de entrar aqui diretamente no texto, deixa eu também saudar a você que nos acompanha aí pela internet, você que está na sua casa, você que está no leito de hospital, você que está no seu carro, de repente ouvindo a mensagem, onde você estiver. Se está aqui no Brasil ou se está em outro país, aí nos Estados Unidos, Portugal, Europa, qualquer uma dessas regiões, a mensagem de hoje também é para você. Deixe Deus falar ao seu coração. E através das decisões de Sansão,
nós podemos tirar aqui algumas lições para a nossa vida. Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção, olha aí para o Juízes capítulo 13, versículo 1. Qual era a situação que Israel estava vivendo nesse contexto? Olha aí, eu vou ler o versículo 1 para vocês. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Olha para essa situação. O povo de Israel nasceu para ser cabeça. Deus criou o povo de Israel para estar à frente, sendo o referencial para as nações. Mas porque o povo fez o que era mal, agora os filisteus dominam. Israel passa a estar subserviente a esta situação. Eu preciso dizer para você que ouve essa mensagem, que de alguma maneira ela se aplica também à nossa vida hoje. Porque quando nós consideramos... Eu vou trocar de microfone porque parece que esse não está tão bom. Estão me ouvindo melhor? Tranquilo? Ok. Então, veja só. O plano de Deus era que Israel fosse cabeça e não cauda. Mas por causa das escolhas que Israel fez, o povo então teve que passar momentos difíceis. E eu dizia que isso se aplica também à nossa vida. Geralmente nós sofremos as consequências das escolhas que nós fazemos. E com o povo de Israel não foi diferente. Esse povo que foi criado, veja só, os filisteus dominavam Israel há 40 anos por fazer o que era mal perante o Senhor. Geralmente, queridos, nós sofremos pelas consequências, ou sofremos as consequências daquilo que nós escolhemos na nossa vida. E com o povo de Deus não foi diferente. Eu quero considerar com você alguns aspectos aqui. Olha qual era o plano de Deus para Sansão. Primeiro eu tenho que dizer para você que diante desse quadro da situação de Israel, que estava vivendo cativo, os filisteus estavam dominando o mundo daquela ocasião, Deus agora vai escolher uma pessoa para representá-lo. E aqui é onde entra em cena a pessoa de Sansão. Deus escolhe Sansão nesse contexto para ser o libertador de Israel. Veja o texto bíblico, versículo 5. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, a pergunta que eu faço para você é: qual era o plano de Deus para Sansão? O que você acha? Era um bom plano ou um mau plano? Deus escolheu Sansão para que fosse o libertador de Israel, fosse um instrumento de libertação para o povo que estava vivendo uma situação quase que de escravidão diante dos filisteus. Então eu tenho que considerar com você o seguinte: Deus havia planejado um futuro promissor para Sansão. Ele era para ser um príncipe, alguém que estaria à frente do povo, liderando o povo. E você sabe que Sansão tinha características especiais. Ele foi considerado o homem mais forte de toda a história do mundo, e você conhece a história. Me chama a atenção o plano que Deus tinha, o plano que Deus estabeleceu para Sansão. Olha o que diz aí o texto bíblico, versículo 5, olha aí a palavra de Deus, diz assim: e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eu fico pensando aqui, queridos, naquilo que Deus havia sonhado para Sansão. Quando eu olho para a vida de Sansão, eu também passo a olhar para a minha vida. E eu tenho uma pergunta aqui para você também. O que você acha que Deus planejou para você? O que você acha que Deus planejou para a sua vida? Sucesso, êxito ou derrota? O que você acha? O interessante, querido, olha o que diz a Bíblia aí no versículo 7. Olha na tela aí. O menino será consagrado a Deus desde quando?
desde o ventre da sua mãe. Sansão não foi escolhido, Sansão não foi estabelecido como aquela pessoa dirigida ou escolhida por Deus depois que já era adulto, não. Desde o ventre da sua mãe, Deus já estava planejando algo maravilhoso para a vida de Sansão. O que isso nos ensina? O que isso quer nos dizer? Eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, para você que está aí nos acompanhando, de onde quer que você esteja, Deus tem planejado para você uma vida de sucesso. Deus não planejou fracasso para você. Deus tem, desde o ventre, desde quando você estava sendo gerado, desde quando você estava sendo gerada, Deus já tem planejado coisas boas para você. Eu gostaria de dizer a você que Deus tem planejado para você uma boa vida espiritual. No seu namoro, Deus tem planejado um casamento exitoso, positivo. Nós que trabalhamos com liderança espiritual, com a igreja, com o ministério, a gente trata muito com as questões dos matrimônios. E pode ser que eu esteja falando nessa noite para algum casamento aqui, para algum matrimônio que esteja vivendo alguma dificuldade. Mas eu queria dizer para você que Deus planejou um casamento de sucesso para você. Deus planejou sucesso para os seus filhos. E pode ser que eu esteja falando aqui para algum casal, para algum matrimônio que esteja vivendo dificuldade com os filhos. Estou falando para alguém que de repente não sabe como mais clamar a Deus por ter um filho envolvido com algum tipo de vício e que tem tirado a sua paz. Mas eu queria dizer para você que Deus planejou uma vida de sucesso para você também no seu casamento. Eu estou falando de Sansão, porque Deus planejou para Sansão, desde o ventre, uma vida maravilhosa. E você vai entender onde eu quero chegar. Deus planejou na sua profissão que você também seja bem-sucedido. Deus planejou realizações positivas para você, nos seus negócios. E aí você poderia perguntar, mas pastor, por que está falando disso? Eu estou falando disso porque, assim como Deus havia planejado uma vida de sucesso, de êxito para Sansão, Deus também fez o mesmo para você e para mim. E eu gostaria que você olhe para a vida de Sansão e de alguma maneira você se espelhe nele, que você possa fazer aí uma análise da sua vida, comparando com a sua vida. Porque, olha só, agora nós vamos começar aqui um rumo um pouco diferente naquilo que começou a acontecer na vida de Sansão. Olha só, Deus planejou para ele uma vida de sucesso, mas veja o que acontece agora com ele. Ele começa, já não é mais aquela criança, já é um jovem, já está numa idade de fazer escolhas importantes para a sua vida. E agora no capítulo 14, se você quiser acompanhar, veja aí na sua Bíblia essa decisão que ele toma. Olha aí. Vendo uma das filhas dos filisteus, declarou ao seu pai, o que disse ele? Só desta me agrado. E quando a gente continua avaliando a situação, olha o conselho que o pai dele deu para ele. Seu pai lhe disse, não há mulher entre as filhas de teus irmãos, que você possa, quem sabe, escolher para o seu casamento, para o seu matrimônio, para a sua união. Quer dizer, Sansão, ele começa a fazer escolhas que de alguma maneira determinariam preocupações e dificuldades para a vida dele. O que eu quero dizer com isso, nesse ponto da mensagem, é que as escolhas que nós fazemos determinam muito o sucesso ou fracasso que nós vamos ter na nossa vida.
Olha a situação. Deus havia planejado algo maravilhoso para que agora ele começa a fazer escolhas que comprometeriam o plano de Deus para ele. Nesse contexto, Sansão, ele se apega, ele se acerca de uma situação que traria dificuldades para ele. Vendo uma das filhas dos filisteus, declarou ao seu pai: só desta eu me agrado. Será que não existia dentro do povo de Israel, dentro da sua família espiritual, alguém com quem ele pudesse se unir, para que pudesse então dar continuidade ao trabalho que ele teria que fazer? Queridos, aqui eu vejo um aspecto muito importante. Eu estou considerando aqui a escolha que ele fez relacionada à unidade familiar. Ele escolheu algo diferente daquele que era o plano de Deus. Mas nós podemos fazer outros tipos de escolhas que podem trazer também prejuízos e preocupações, que podem tirar a nossa vida do rumo. E eu pergunto para você, quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? Estou falando para jovens, estou falando para pessoas adultas, juvenis, adolescentes. De alguma maneira, as escolhas determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Acompanhe aí um pouco mais, olha lá. A escritora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, olha o que ela escreveu. Vocês podem ler juntos comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Quando o homem se coloca voluntariamente no terreno da tentação, mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu com Sansão? Ele se colocou aonde? No terreno da tentação. Deixa eu falar para você que está aqui nessa noite, para você que nos acompanha aí na internet, deixa eu dizer para você uma coisa. O terreno da tentação. O que pode ser o terreno da tentação? Poder de muitas coisas. O terreno da tentação pode ser pornografia? Sim ou não? Pode ser. Alguns filmes que a gente assiste, pode ser um terreno da tentação? Algumas músicas, podem ser ou não? Eu queria chamar a sua atenção para esse texto aí, quando diz: quando nos colocamos no terreno da tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. E às vezes nós pensamos que estamos imunes a cair na tentação, mesmo nos colocando no risco, ou numa situação perigosa. Eu me lembro agora há pouco tempo, eu estava aí na casa da minha mãe, e lá atrás da casa da minha mãe tem uma casa de aluguel, e tem um mocinho que mora lá, um rapazinho. Ele estava com o seu fone de ouvido, e eu me aproximei dele, e de longe eu conseguia ouvir o ruído que estava tocando na cabeça dele. Um menino de 11 para 12 anos na ocasião. E naquele momento então, olhando para aquela situação, eu cheguei para ele, bati no ombro dele e falei assim: o que você está ouvindo aí? Aí ele falou: ouve aí. Aí ele tirou o fone e colocou no meu ouvido. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, era tão alto aquele negócio, era um rock tão pauleira, tão forte aquele negócio, e eu falei: rapaz, mas isso não é bom para você não. Aí ele olhou para mim e disse assim: não, eu sei separar as coisas, isso não me afeta em nada. Eu não quero fazer julgamento daquilo que o moço fazia, mas eu queria dizer para você que quando nós nos colocamos no terreno da tentação, mais cedo ou mais tarde vamos cair. E qual é a maneira mais segura da gente proceder? É não nos colocarmos no terreno da tentação. Aí você pode dizer: não, mas eu sei o que estou fazendo. Engano seu, você pensa que sabe, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas. Olha a situação de Sansão. Ele achava que poderia encarar, enfrentar algumas situações e se sair bem disso. Mas ele então entra em problemas. Olha lá, vamos aqui avançando. Agora olha aí para o capítulo 16 de Juízes. Veja aí na sua Bíblia.
vamos entrar agora na parte final da mensagem. Veja só, a situação de Juízes, capítulo 16, verso 16. O que diz o texto bíblico aí? Dalila, ele agora em outra realidade, mais à frente no tempo, ele conhece Dalila, se apega a ela. Os filisteus queriam pegar o ponto fraco de Sansão, e agora então eles pagam um dinheiro alto para ela, para Dalila, para que de alguma maneira ela pudesse influenciá-lo, para que caísse, para que entregasse aonde estava o segredo da sua força. E agora, dentro desse contexto, aqui me chama a atenção uma coisa, queridos. Vê se você consegue entender o processo. Olha a situação. Dalila conseguiu prender o coração de Sansão pela paixão. E a paixão é um perigo, né? Não vou entrar nesse detalhe, não é o tema dessa noite. Mas agora ela começa a fazer chantagem com Sansão. Mas eu tenho que dizer para você que Dalila, ela recebeu, se você olhar para o texto bíblico aí, capítulo 16, verso 5, na última parte, os príncipes dos filisteus ofereceram dinheiro para ela. Te daremos cada um 1.100 ciclos de prata para você, de alguma maneira, pegar o ponto fraco de Sansão. Você sabe quanto que é 1.100 ciclos de prata? Eu fiz a conta. Eu fui buscar nos valores daquela ocasião, quanto que dá esse valor? 37 mil reais. 37 mil reais. Mas não foi uma pessoa só. Olha aí o texto bíblico. Se você considerar o capítulo 16, verso 5, aí diz assim, ó: cada um dos príncipes. Então, os príncipes dos filisteus, eu não sei, a Bíblia não diz quantos príncipes eram, se era 5, se era 10, não diz. Mas o que diz é que os príncipes ofereceram cada um 1.100 ciclos de prata. Se fossem 10, quanto que dava? 370 mil reais. Isso encheu os olhos dela. E agora ela começa a fazer chantagem. E ela diz assim: você está zombando de mim, Sansão? Porque veja só, Sansão diz assim: se você me amarrar com 7 tendões frescos, eu vou perder a minha força. Depois ele diz para ela: cordas novas vai me tirar a força. Depois ele diz: se teceres as 7 tranças de meu cabelo, eu vou perder as forças. Veja o que acontece aqui. Ela vai jogando, e aí ela começa a dizer: Sansão, você está zombando de mim? Agora, para pensar aqui comigo. Sansão era tonto? Ele era uma pessoa que não sabia o que estava fazendo? Será que ele não estava entendendo que na primeira, quando ela armou a primeira lá de amarrar com 7 tendões, e os soldados vieram para prendê-lo e ele conseguiu se livrar? Será que ele já não entendeu que algo grave iria acontecer com ele? Claro que sim. Ele não era uma criança. Mas aqui, queridos, eu vejo algo que me chama a atenção, eu quero colocar aqui para vocês. Sansão subestimou a ação do inimigo. Sansão, ele não tinha, ou não teve, a percepção de que o que ele estava fazendo iria gerar um mal muito grande para ele. Deixa eu dizer para você uma coisa, você que está nos acompanhando aqui nessa noite. Sansão subestimou a ação do inimigo na vida dele, e caiu, e fracassou. Deixa eu dizer para você, por favor, não subestime a ação do inimigo na tua vida. Não brinque com o pecado. Não pense que você vai chegar na beira do precipício e vai conseguir se livrar. Não subestime a ação do inimigo para destruir a sua vida. Não subestime a ação do inimigo para destruir a sua casa, para destruir o seu lar, para destruir a sua fé. E hoje o inimigo tem apresentado sugestões, propostas e mais propostas, e ele tem propostas para cada tipo de pessoa, desde as crianças até as pessoas adultas. Pode ser que pela sua experiência você pense que está mais no nível acima, e que
não pode ser afetado de alguma maneira. Mas deixa eu dizer para você nessa noite, não subestime a ação do inimigo para destruir você. Sansão subestimou a ação do inimigo na vida dele, e ele caiu. E agora, veja o que acontece. Eu quero apresentar para você agora o seguinte: quais foram as consequências das escolhas de Sansão? Quais foram as consequências? Veja o texto agora, Juízes 16, 21. Veja aí na sua Bíblia, se você quiser acompanhar, para marcar e depois você olhar em casa. Olha a situação, veja o texto. Eu quero pedir que você leia comigo, por favor, uma vez mais. Acompanhe aí na sua Bíblia, Juízes 16, 21. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Veja aqui os aspectos negativos que aconteceram com ele. Veja a situação. Lhe vazaram os olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias, virava um moinho. Você lembra qual foi o sonho de Deus para Sansão? Lembra? Qual foi? O que Deus havia planejado para ele? Que ele fosse o libertador do povo de Deus, que ele fosse príncipe, que ele fosse cabeça, que ele fosse alguém digno, que ele fosse alguém feliz, que tivesse uma boa família, que fosse um representante digno do reino de Deus nessa terra. Esse foi o plano de Deus para ele. Você acha que Deus planejou isso para Sansão? Eu nunca vi uma pessoa com os olhos vazados. Eu acredito que você também talvez não tenha visto. Mas eu fico pensando a frustração, a decepção. Eu fico imaginando Deus olhando para essa situação, o diabo olhando para Deus e dizendo: aí está o teu filhinho aí, mira, olha para ele. Ele seria isso, isso, isso. Agora como está? Querido, eu queria dizer para você nessa noite algo que você precisa guardar na sua mente. Deus sonhou uma vida maravilhosa para você. Deus tem planejado sucesso para você. Deus tem planejado saúde para você, um casamento feliz para você, estudos, progresso, e que você seja feliz em tudo que você faça. Mas eu queria dizer para você que as escolhas definem como vai ser. Aquilo que você está escolhendo cada dia, os detalhes do dia a dia da vida, cada decisão que você toma, é muito importante para o seu sucesso ou para o seu fracasso. E aqui eu tenho que dizer também, não tem essa questão da experiência ou não experiência. Ah, porque eu tenho mais idade, porque eu já vivi mais, estou começando a vida. Isso se aplica a todos nós. As escolhas que nós fazemos, elas determinarão o nosso fracasso ou o nosso sucesso. Agora, olha o que acontece na sequência. Capítulo 16, verso 23. Tem algo aqui interessante, isso aqui me chama a atenção. Olha aí na sua Bíblia, Juízes 16, verso 23 e 24. Aqui tem algo que chama a atenção pelo seguinte aspecto. Olha o que os filisteus dizem. Podem ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3 e já? Nosso Deus Dagom nos entregou em nossas mãos, nosso inimigo. Veja que isso se repete no verso 24. Lá na última parte diz assim: nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, em nossas mãos. Mas eu queria dizer para você que eu não acredito nisso aí. Isso não é verdade. E você perguntaria, por que não é verdade? Quem foi que entregou Sansão nas mãos do inimigo? Quem foi que entregou Sansão nas mãos do inimigo, gente? As escolhas que ele fez. As escolhas que ele fez determinaram essa situação. Agora,
eu tenho que dizer para você que essa história, ainda bem que não termina aí, porque no último momento da vida de Sansão, no verso 28, ele clama a Deus e ele diz assim: Senhor, só desta vez, mais uma vez, por favor, Senhor, com os olhos vazados, fracassado, frustrado, destruído, acabado, sem força, sem condições de lutar, mas eu te peço uma vez mais, Pai, por favor, só mais esta vez, lembre-se de mim. E a Bíblia diz que mais foram os que ele matou na sua morte do que quando ele matou em vida. Mas eu queria dizer para você, você não precisa chegar ao ponto do desespero para você ser ouvido por Deus. Aproveita o momento que você tem. Eu estou trabalhando como pastor já há 28 anos, gente. E eu, quando comecei meu ministério, eu comecei lá no Rio de Janeiro. Tem pessoas aqui que talvez tenham convivido comigo lá em algum momento. O tesoureiro da igreja aqui, o Isaías, eu conheci Isaías lá naquele período. Não sei nem onde está Isaías por aí, mas está por aí. E um dia eu estava na igreja e eu recebi um bilhete. E o bilhete dizia assim: pastor, você pode me visitar? Eu falei, claro que eu posso. Eu era um pastor associado, assim como o Patrick é aqui. Todas as vezes que eu vejo o Patrick, eu lembro de mim. Só que há muito tempo atrás. E o Patrick é muito melhor que eu. Quando estava lá naquele momento, eu recebi esse papel e fui parar lá na Barata Ribeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que rua é essa aí, que avenida é essa. E aí, quando eu cheguei lá no apartamento, uma pessoa me atendeu à porta e falou: pastor, pode entrar. Entrei, fui ali pelo corredor, fui parar lá dentro do apartamento, no quarto, lá no final. Estava lá o jovem deitado. E quando ele olhou para mim e disse: pastor, eu preciso conversar com você, preciso conversar com o pastor, por isso que eu te chamei. Eu não estou podendo andar e eu precisaria abrir um pouco da minha situação com o pastor. Eu falei: estou aqui, fique à vontade, estou para te ouvir. Aí ele começou a contar a história dele. Pastor, eu sou de São Paulo, e lá em São Paulo, eu estava no trânsito, dirigindo o carro. De repente um outro carro deu como uma fechada assim no meu carro, e eu fiquei bravo com aquilo. Eu abri o vidro e comecei a soltar uns palavrões. Eu falei de um lado e o outro falou do outro lado, e começou a troca de elogios, né? E nesse momento ele disse que o nível ficou pesado, ficou feia a coisa. E de repente ele se assustou porque o semáforo, o sinal ficou vermelho. E aí os dois carros pararam e ele olhou que o carro estava do lado dele, mas ele ficou assustado porque ele havia falado palavras muito fortes. Ele estava assustado. E ele esperou o sinal abrir. Quando o sinal abriu, ele saiu disparado, igual um louco. E ele dizia para mim: pastor, eu corri. Eu me lembro, estava escurecendo, era tarde, estava começando a ficar escuro, e eu corri muito, entrando e saindo de rua, rápido. Eu me lembro que eu peguei uma rua lá, parei o carro ali, meio que no meio fio, fiquei por ali esperando. E quando eu olhei aqui no retrovisor, quem estava encostando atrás? O carro. Eu acelerei o carro, mais forte ainda, e saí correndo. Saí correndo que nem um louco. Mais uns 15, 20 minutos, só que já estava escuro.
E depois de correr, eu entrei numa rua bem estreita, não dava para passar ali 2 carros, só um carro. E eu vi a calçada, já meio escuro, subi com o carro, pus o carro em cima da calçada, apaguei os faróis, desliguei o carro, fiquei ali caladinho, esperando passar aquele momento. Quando eu olho no retrovisor aqui do meu lado esquerdo, qual é o carro que vinha chegando do lado? Aquele carro. Aí eu pensei, o que fazer? O que eu vou fazer? Eu vou sair e vou pedir perdão para ele. Ele disse que abriu a porta do carro, saiu, chegou do lado ali na porta do motorista, o vidro fumê do carro que o perseguia. Ele disse que só viu o vidro baixando, e ele só viu a ponta da arma, e a pessoa atirou. E quando a pessoa atirou, a bala entrou pelo peito, atingiu em diagonal, atingiu a medula dele. E quando atingiu a medula, ele já caiu sem o movimento das pernas e se arrastou para debaixo do carro para não morrer. Naquele momento ali, no Rio de Janeiro, ele contava para mim bem assim: pastor, aquela bala era para acabar comigo, era para eu morrer, não tinha mais saída para mim. Eu pensei, vou morrer, mas ela não me matou. E ela não me matou, pastor, porque eu creio que Deus estava me protegendo ali. Porque se eu morresse naquele momento, eu estava perdido. E eu perguntei, mas por que perdido? Ele falou, sabe por quê, pastor? Porque eu conheço a igreja. Eu conheço a igreja. Conheço a Bíblia. Eu tenho o meu nome na igreja. No livro da igreja está o meu nome lá. Sábado de manhã, às vezes apareço aí na igreja, lá em São Paulo. Só que, sabe que tipo de crente eu era? Eu não sei. E ele dizendo para mim, pastor, às vezes eu chegava ali na igreja, as pessoas olhavam para mim, mas quando saía da igreja, pastor, a minha vida era outra. Eu estava envolvido na bebida, eu estava envolvido no vício, no cigarro, eu estava envolvido em tanta coisa que eu não tenho nem coragem de falar, pastor. Se aquela bala, se aquele tiro me mata, eu estaria totalmente perdido, pastor. Eu não morri porque Deus de alguma maneira me salvou para eu poder me encontrar com a salvação. E ele dizendo para mim, pastor, eu estou aqui nessa cama, talvez nunca mais eu ande na minha vida, porque o andar, eu tenho tido encontros com Deus como nunca antes. Eu tenho conseguido falar com Deus aqui como nunca antes eu falei. Eu olhava para ele, o desespero do coração dele. Um jovem, chamo de jovem porque tinha 32 anos. E ele dizendo para mim, pastor, eu quero me reconsagrar, eu quero renovar a minha vida com Deus, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, de poder hoje fazer uma escolha, de caminhar com Ele. Eu termino essa mensagem dizendo para você que está aqui na igreja, para você que nos acompanha aí,
aonde quer que você esteja, eu quero dizer para você que Deus planejou uma vida maravilhosa para Sansão. Deus não planejou o fracasso para ele. Desde o ventre materno, desde quando estava sendo gerado, Deus havia escrito uma história bonita para Sansão. Assim como Deus escreveu uma história bonita para esse jovem que eu menciono aqui. Mas eu quero dizer para você que veio aqui, não importa a sua igreja, não importa se você é adventista, se você é batista, se é assembleano, se você é de outra igreja, não importa isso. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus planejou uma vida maravilhosa para você. E o que eu quero pedir para você nessa noite é: não frustre o plano de Deus na sua vida. Não espere chegar o momento do desespero. Não espere chegar uma situação em que você tenha que sofrer para você poder enxergar. Aproveita a oportunidade que você tem, querido jovem. O inimigo está cirandando você. O sexo livre, o sexo irresponsável, fora de hora, fora do momento devido. Quem sabe a droga, quem sabe o namoro que não corresponde àquilo que você sabe que deveria fazer. Você que tem os seus negócios, como você tem feito, como você tem trabalhado, dentro de casa, aquilo que você assiste, na sua televisão, na sua internet, a música que você ouve. As escolhas que nós fazemos, elas determinam o nosso sucesso ou o nosso fracasso espiritual. Eu não falo para você tendo a pretensão de ser melhor do que você. Eu sou indigno e pecador como você é. E o apelo que eu faço nessa noite é: não gostaria você de olhar para cima, mas acima desse teto, onde está Deus, mas que pelo Espírito, pela presença do Espírito, Ele está aqui com a gente. Não gostaria você hoje de dizer a Deus: querido Deus, hoje eu quero te pedir, me ajude a fazer as melhores escolhas, para que eu seja feliz de acordo com a tua vontade. E talvez você possa dizer: mas Senhor, eu já fiz algumas escolhas que eu tenho vergonha de falar delas. Por favor, Deus pode perdoar você. Deus pode fazer de você uma nova criatura. Deus pode escrever uma nova história para você. Deus pode começar uma página em branco na sua vida. E você pode sair daqui hoje. E você que nos acompanha aí, onde quer que esteja, Deus também está desejoso de abençoar a sua vida. Eu não posso deixar de fazer apelo. Eu aprendi que toda pregação deve ter um apelo, e eu preciso fazer o apelo. Eu gostaria de orar por você nessa noite, que gostaria de dizer a Deus: querido Deus, que a experiência possa me ensinar alguma lição, que eu possa ter coragem para fazer boas escolhas, que eu possa ter coragem para tomar decisões importantes. E talvez a decisão mais importante que você precise tomar é a decisão de entregar sua vida para Jesus. É de dizer a Jesus: querido Jesus, eu quero te seguir porque essa é a melhor escolha. E eu estou falando para pessoas que ainda não deram esse passo de maneira definitiva. E eu gostaria de perguntar: onde está você? Você que sabe que precisa entregar o coração a Jesus, sabe que precisa ser batizado, sabe que precisa caminhar com Ele, mas ainda não tomou essa decisão. Eu quero orar por você. E você que quer renovar sua decisão de caminhar com Cristo até o fim,
eu quero pedir que você, aí onde você está, que você possa se colocar em pé. Fecha seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pela experiência que Sansão viveu. A experiência dele nos ensina a não subestimarmos a ação do inimigo que trabalha para destruir a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto temos saúde, enquanto temos vida, enquanto temos oportunidades, ajuda-nos a fazermos as melhores escolhas. Abençoa, Pai, cada pessoa que entrou nessa igreja hoje, aqueles que nos acompanham pelos meios virtuais, seja com eles também. Querido Deus, dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos vontade, dá-nos decisão de fazermos a melhor escolha da nossa vida, que é caminhar contigo cada dia. E quando Jesus voltar a essa terra, que possamos estar preparados para viver contigo para sempre. Querido Deus, algumas pessoas que estão aqui hoje, entraram aqui com seu coração partido, talvez por um problema dentro de casa, seu casamento destruído. Ó Senhor, restaura esse matrimônio, coloca o desejo do perdão nessa mulher, nesse homem. Talvez aqui nessa igreja hoje, Pai, tenhamos jovens caminhando por caminhos perigosos, que tem trazido algum tipo de preocupação para sua casa, para os seus pais. E eu te peço, meu Deus, toca no coração desse jovem, dessa jovem, quem sabe como uma oportunidade de uma mudança de rumo, uma mudança de comportamento, uma mudança de postura. Ó querido Pai, ajuda-nos como líderes da igreja, a termos o discernimento para dar um rumo correto para a tua igreja. Por favor, Pai, em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.